Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Macedo e bem-vindo ao meu canal. Agradeço desde já a sua visita. Hoje nós vamos resolver uma lista de questão de física. Vamos lá. Eu tenho dois termômetros, um na escala Celsius, outro na escala Fahrenheit. São mergulhados no mesmo líquido. A leitura em Fahrenheit supera 100 unidades em Celsius. Qual era essa temperatura desse líquido? Então aqui ele está perguntando qual é a temperatura em Celsius e qual é a temperatura em Fahrenheit, tá? Como eu estou relacionando os dois termômetros Celsius e Fahrenheit, então posso vir pela equação fundamental, que eu vou botar bem aqui em cima. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá bom? Como ele falou que Fahrenheit supera Celsius em 100 unidades, devo entender que a temperatura indicada em Fahrenheit ela é igual a Celsius mais 100. Esse mais 100 quer dizer que superou a escala Celsius em 100 unidades. Pronto. Então aqui eu percebo o seguinte. Aqui tem uma temperatura em Fahrenheit e aqui temperatura em Fahrenheit. Então vou jogar essa minha indicação de temperatura aqui, tá bom? Então vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar temperatura em Celsius sobre 5 é igual a nossa temperatura em Fahrenheit, que ficou o quê? Temperatura em Celsius mais 100 menos 32 sobre 9, tá? Eu percebo que eu só posso fazer alguma conta aqui, tá bom? Mais 100 menos 32 vai dar 68. Então eu vou ter o seguinte: temperatura em Celsius sobre 5 é igual temperatura em Celsius mais 68 dividido para 9, tá? Chegou um momento que eu vou fazer o que? O meio pelos extremos. 9 que multiplica a temperatura e o 5, devo me atentar que vai multiplicar a temperatura, que vai multiplicar 68. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter 9 temperatura em Celsius é igual 5 temperatura, e aqui eu vou deixar o seguinte, 5 vezes 68, tá bom? No final a gente vai ver se é possível multiplicar para facilitar nossa conta ou não, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho, ó, 5 temperatura em Celsius. Cinco temperatura em Celsius vai para o outro lado, subtraindo. Então aqui eu vou ter o seguinte: 9 temperatura em Celsius menos 5 temperatura em Celsius, que vai ser igual a 5 vezes 68. 9 menos 5 vai me resultar 4. Então eu venho. Então, 4 vezes temperatura Celsius é igual a 5 vezes 68. O 4 aqui eu observo que ele está fazendo uma multiplicação, passa para o outro lado, divisão. Então vai ficar temperatura em Celsius é igual a 5 vezes 68 dividido para 4. Aqui eu percebo que posso fazer essa divisão aqui tranquilamente, tá bom? Essa divisão aqui vai me resultar 17. Então, temperatura em Celsius é 5 vezes 17. Isso aqui vai me resultar uma temperatura em Celsius em 85 graus Celsius. Pronto. Eu achei a temperatura em Celsius, agora vou fazer em Fahrenheit. Não é necessário eu botar aqui novamente para fazer a temperatura em Fahrenheit, porque ele já me disse que a temperatura em Fahrenheit é 100 unidades a mais. Então, aqui a gente já pode botar de cara que a temperatura em Fahrenheit é 185 graus. Tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Ele fala que um professor de física inventou uma escala termométrica que chamou de X. Comparando com a escala Celsius,
observou que quando menos 4x é igual a 20 e 44x é igual a 80, que valores essa escala x assinaria nos seus pontos fundamentais? Vamos lá. Quando eu estou trabalhando com termômetro em Celsius, vou botar bem aqui assim, ó, Celsius, eu tenho os pontos fundamentais, né? Que é 100 e que é 0. 100 graus e 0 graus, certo? E a gente pode equiparar com o termômetro X, que ele quer saber essas duas temperaturas, quando for 0 graus e quando for 100 graus. Mas só que ele deu outros pontos importantes. Quando for menos 4 graus X, em Celsius vai valer 20. Quando for 44 graus X, aqui vai valer 80. Então a gente pode fazer uma relação, certo? Aqui eu tenho a temperatura em Celsius e aqui eu vou ter o quê? Uma temperatura em X. Quando eu estou fazendo a relação, sempre faço essa. Meio menos embaixo, em cima menos embaixo. Então vai ficar o seguinte em Celsius. Θc menos 20 sobre 80 menos 20. Igual. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Meio menos embaixo, em cima menos embaixo. Tomar cuidado que aqui tem menos, certo? Então vai ficar o seguinte, ó. O meio, temperatura X, menos 4. Então aqui a gente já pode efetuar que aqui vai dar o quê? Menos por menos mais, então aqui vai dar o quê? Mais 4. Lá do em cima, 44 menos 4. Aqui a gente entende que a gente vai poder somar mais 4. Ajeitando aqui, eu ainda tenho o seguinte. Em cima, aqui eu não posso fazer nada. Temperatura em Celsius, menos 20. Aqui embaixo eu vou ter o quê? 80 menos 20, que é 60. Igual. Vamos lá. Desse outro lado aqui eu não posso fazer nada. Temperatura em X, mais 4. Embaixo eu vou ter o quê? 48. Eu observo que esses dois números aqui, eles são divisíveis por 6. Então, 60 divisível por 6 vai dar 10. 48 dividido para 6 vai dar 8. Tá? Pronto, aí eu encontrei a relação entre o termômetro em Celsius e termômetro em X. Tá bom? Agora eu vou fazer o quê? Botar o valor em 0 aqui. Vou achar meu valor. E depois vou botar 100. Vamos lá. Primeiro em 0. Então, deixa eu dividir aqui, ó. Pronto. Então, ó, vai ficar o seguinte, ó. 0 menos 20 sobre 10 é igual a temperatura X mais 4 sobre 8. 0 menos 20, menos 20, certo? Então, vai ficar o seguinte, ó. Menos 20 sobre 10 é igual a temperatura X mais 4 sobre 8. Pronto, aí vamos lá. Aqui eu posso simplificar e vou fazer o meio pelos extremos. Esse número aqui multiplica 1, certo? Que vai ficar o quê? Temperatura X mais 4. E 2 que multiplica, ou 8 que multiplica menos 2, que vai dar menos 16, certo? E vou jogar esse mais 4 aqui para o outro lado, que vai ficar menos. Então, minha resposta final vai ser a temperatura em X igual a menos 20 graus X. Pronto, eu achei essa temperatura. Menos 20 graus X. Certo? Vamos lá. Agora eu vou fazer o que com 100? Então, ó. 100 menos 20 sobre 10 é igual a temperatura em X mais 4 sobre 8. 100 menos 20 vai dar 80. 80 sobre 10 é igual
temperatura em X mais 4 sobre 8. 0 cancela com 0, que fica 8 sobre 1. Vou fazer meio pelos extremos. Então, esse número multiplicado por 1 vai dar esse número. Temperatura em X mais 4 é igual. 8 vezes 8 vai dar 64. Aqui está mais 4, vai para o outro lado menos. Então, fica 64 menos 4. Então, a minha temperatura em X vai dar o quê? 60 graus X. Pronto, achamos dois pontos fundamentais do termômetro em X. Tá bom? Vamos lá. Terceira questão. Durante um passeio em outro país, um médico percebeu que seu filho está meio quente. Usando o termômetro na escala Fahrenheit para medir a temperatura, o termômetro registrou 98,6 graus Fahrenheit. Então, vamos lá. Como um médico ele é brasileiro, certo? Observei o seguinte, ó, que aqui eu tenho temperaturas em graus Celsius, tá bom? Então a gente vai fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit. Então tem o seguinte, ó, temperatura em Celsius sobre 5 é igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá bom? E aqui a gente vai ter o seguinte, ele deu 98,6, né? Então a gente vai substituir aqui. Então vai ficar o seguinte, temperatura em Celsius sobre 5 é igual 98,6 menos 32 sobre 9, tá? Fazendo essa conta aqui, certo? Vai me dar o seguinte, temperatura em Celsius sobre 5 é igual 66,6 dividido por 9. Aí eu observo que eu posso fazer essa divisão aqui assim, tá bom? Que ela vai me resultar 7,4, tá? E vai ficar assim. Vai ficar assim. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 7,4, tá? 5 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, eu tenho temperatura em Celsius é igual a 5 vezes 7,4. Isso aqui vai me resultar em 37 graus Celsius. Bom, aqui a gente marca alternativa letra B. Não deve se preocupar, tá bom? Vamos lá. Quarta questão. Quarta questão fala sobre uma frente fria em São Paulo. Caso esses dados podem concluir uma variação de temperatura sexta, ele quer saber o que? Variação de temperatura na sexta e a máxima no sábado, na escala Fahrenheit. Então, ó, aqui a gente tem duas perguntas. Ele quer saber a variação de graus Celsius em variação em Fahrenheit. E ele quer saber a máxima, que é 20 em Fahrenheit, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, bora fazer a variação. A variação aqui, ó, você percebe o seguinte, ó. Variação do grau Celsius sobre 5 é igual variação em Fahrenheit sobre 9, tá bom? Então, na sexta-feira variou quanto? De 11 a 16, que foi 5 graus. Então, 5 dividido para 5 vai me dar 1, né? 1 igual variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. 9 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 9 vezes 1, 9. Então, a variação em Fahrenheit foi 9. Então, a gente tem o que? Alternativa A e C. Tá bom? Porque ele pede primeiro a variação, depois a temperatura. Pronto. Vamos lá. Agora a gente vai observar a máxima em Fahrenheit. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual variação ou temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vou botar o 20 no lugar de temperatura em Celsius. Então vai ficar o quê? 20 sobre 5. E aqui eu posso fazer aqui que vai dar 4, certo? Aí nós podemos fazer o seguinte. Em vez de fazer meio pelos extremos, eu vou passar ó, o 9 que está dividindo, passo para o outro lado, multiplicando. E aqui vai ficar menos 32, que vai ficar o quê? Mais 32, tá bom?
Vou fazer primeiro essa multiplicação. 9 vezes 4 que vai dar 36. 36 mais 2 vai dar o quê? 68. Alternativa letra C. Vamos lá. Um jovem estudante folheando os livros antigos de física do seu avô encontrou temperatura de ebulição expressada na escala Remal, certo? Que deu o quê? 62,4. Quer saber em conversão em Celsius. Remal era um termômetro fundamental. Com o desuso, ele passou a não ser mais fundamental. Mas ele fala que temperatura em Celsius sobre 100 é igual a temperatura em Remal sobre 80. Antes de botar os valores, a gente pode simplificar aqui, ó. Cortar 0 com 0 e podemos dividir por 2. Então aqui vai ficar o quê? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Remal sobre 8. Então, ó, aqui ficou aqui, ó, 62,4. Então vou pegar esse valor, jogar aqui. Falei 4 e escrevi 8. Ótimo, vamos lá. Então aqui você percebe que vou dividir o que? 62,4 por 4. Então, 62, eu vou esquecer a vírgula por enquanto. Dividir por 4. Vamos lá. Então aqui, ó, 6 por 4 vai dar 1. Vem para cá, fica 2, baixo 2. 22 para 4 vai dar 5, sobre 2, baixo 4. 6 vezes 4 vai dar 24, dá resto 0. Como tinha uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. E a gente percebe que o 5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então aqui a gente vai multiplicar ainda por 5. Aqui vai dar 6 vezes 5, 30. Sobe o 3. 5 vezes 5, 25. Mais 3, 28. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. 78 graus. Então, temperatura em Celsius é igual a 78 graus Celsius. Pronto. Vamos lá. Sexta questão. As pessoas costumam dizer que a cidade de São Paulo podemos encontrar 4 estações do ano no mesmo dia. Claro que essa afirmação é um tanto exagerada. No entanto, não é difícil encontrar variações de 15 graus. Variações. Em um mesmo dia. Na escala absoluta, que ele já menciona aqui que é Kelvin, qual o valor representaria essa variação? Quando a gente está variando temperatura em graus Celsius, vai ser igual à variação da temperatura em Kelvin. O quanto o Celsius variar, Kelvin vai variar igual. Se aqui ele falou que variou 15 graus Celsius, então em Kelvin também vai variar o quê? 15 Kelvin. Certo? Vamos lá. Sétima questão. Um pesquisador, ao realizar uma leitura de um determinado sistema, observou um valor de menos 450. Considerando as escalas usuais, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, podemos afirmar que o termômetro certamente não poderia estar graduado. Vamos lá. Quando a gente fala sobre o termômetro, ele tem um limite, tá bom? Esse limite é dado por Kelvin, certo? Ele é uma escala absoluta. Se ele é absoluta, não admite valor negativo. Então, ele pode encontrar apenas onde? Até 0 Kelvin. Com isso, fazendo aquelas conversões de 0 Kelvin para Fahrenheit, eu consigo encontrar aqui menos 459 graus Fahrenheit. E aqui eu consigo encontrar menos 273 graus Celsius. Como ele encontrou um valor menos 450, então a gente admite que esse termômetro estava sendo o quê? Em Fahrenheit. Como ele quer saber o que não era, então não era o que? Celsius e não era Kelvin. Alternativa letra D. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa nossa resolução com os estudos e até breve.